Eu acho que estamos com instabilidade na ferramenta. Voltamos. Deixa eu ver. Acho que voltamos. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, vou deixar aqui para o Jorge, está contando a história dele. Jorge, começa de novo aí para o pessoal. Então, aí eu estava servindo o exército com a intenção de seguir carreira e já tinha ligação com o esporte. Jogava vôlei e futebol, que ambos dependiam do meu braço, né? Porque no futebol eu era goleiro. E em 2006 foi quando eu sofri um acidente e perdi totalmente o movimento do meu braço. Foi um ano, assim, bem difícil. No dia do acidente mesmo, eu perfurei fígado, desloquei rim, tive derrame pleural, bati a cabeça, fiquei 8 meses estrábico, fiquei 4 dias internado na UTI, e praticamente 2006 foi um ano só de hospital. Então foi um ano difícil de me adaptar, aceitar a nova condição de vida, mas aí a vida foi tocando para frente e a gente foi levando como dava, né? Em 2007 eu casei, com a medicação e o sedentarismo de ficar mesmo parado em hospital e mesmo em casa, não tinha mais ânimo de fazer nada, acabei engordando uns 16 quilos e estava sem rumo na vida. Em 2010, eu encontrei um pessoal aqui na cidade onde eu moro e tinha um guri que não mexia o braço. Aliás, ele não tinha o braço e ele andava de bicicleta. E nesse meio tempo, eu estava com a minha esposa, pensei, vou lá conversar com eles. Conversei, já conhecia um pessoal do grupo, acabaram no outro dia me emprestando uma bicicleta, um mountain bike, sem adaptar nada, e a gente saiu para pedalar com eles. Desse momento ali foi a hora que eu gostei e pensei assim, não, tá na hora de eu tomar um rumo e voltar para o que eu gosto de fazer, que é a atividade física. Então, em 2010, acabei comprando uma bicicleta, uma Speed, para andar no asfalto mesmo, já com a intenção de futuramente competir, e comecei a treinar por conta. No entanto, fiquei um ano e acabei deixando a bicicleta de lado. Já em 2011, eu fui morar para Joinville, que é a cidade onde meu treinador mora hoje, né? Aí eu fiquei um ano lá, ajudando o pessoal, um amigo meu, numa lavação, sem muito também saber o que fazer. 2012 foi quando eu tomei a decisão, não, agora eu vou voltar para o ciclismo e chega de ficar parado. Então daí eu fui na loja de um amigo nosso lá em Joinville, do Joel, onde eu conversei com eles e ele falou que fazia triatlo. E eu não tinha muita ideia do que era o triatlo, mas fui junto. Aí na segunda-feira voltei fiz o pedal com ele no sábado, na segunda fui para a loja perguntar quando que eles iam de novo. Aí surgiu a oportunidade, o Joel falou assim, se eu tinha interesse em fazer triatlo, e se eu tinha era para eu ir procurar o Ivan, que é meu treinador, e na assessoria dele conversar com ele. Aí, a partir dali, a gente começou uma parceria. Ele não tinha conhecimento com o paradesporto, mas tinha conhecimento com o triatlo. Eu não tinha conhecimento nenhum e tinha vontade. Desde então, a gente começou, essa parceria dura já aí, desde 2012, ao menos, foi quando foi a minha primeira prova, e a gente está junto até agora e já passamos por momentos difíceis, vai e volta, tem jogos, não tem jogos, agora tinha 2020, tinha vaga, agora já não tem, os jogos foram adiados para 2021, mas a gente continua na luta aí. Muito bom, estava me tirando do mudo aqui. Cara, parabéns pela trajetória, né? E por tudo isso, eu tenho certeza aí que não foram tempos fáceis. E Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Em épocas igual essa, né? Épocas de pandemia, de crise, eu acho que está todo mundo buscando histórias de superação. Semana passada eu fiz uma live aqui com a querida Andrea Schwartz e o Jacques Haber. A gente falou que em momentos de adversidade, lidar com diversidade e inclusão era uma das melhores formas de você saber lidar com isso, né? Com restrições, com jornadas que mostram já tenho essa sabedoria para poder passar os obstáculos, né, que a vida nos impõe. Sim. A pessoa sente procurado nesse sentido e tentando entender como é que você fez para se tornar, então, um atleta de performance, vencendo suas adversidades, e como você está conseguindo... Esse momento. Primeiro de tudo, que eu acho que o paratleta, desde o início, quando ele resolveu aprender a se adaptar, né? Então, para mim, agora não está sendo muito difícil a questão da pandemia, porque a gente sabe que realmente dá para se adaptar
procurando formas, e querendo ou não, eu tenho um espaço bom. Então, eu faço meu treino indoor na bike, tenho esteira, piscina, a gente nada amarrado, funcional faz em casa com elástico. E realmente eu acho que dá para fazer seu treino em casa com uma boa qualidade. Não tem porquê do pessoal tentar burlar e ter que ir para a rua. Eu acredito que estou fazendo um treino feito. O pessoal tem uns amigos que me procurar, pô, por que você não vai para a rua? Eu falei, não, acho que não há necessidade. E, assim, tô conseguindo emagrecer treinando em casa. Geralmente todo mundo fala assim, mas eu tô em casa e tô engordando. Eu falei, não, eu tô emagrecendo. Tô seguindo certo aqui o sistema. E você consegue, por exemplo, um treino de performance, de tiro, de impulso? Como é que faz nos dias desses de quarentena, por exemplo? Eu sei que você consegue treinar em casa, manter o condicionamento físico, mas tem algum tipo de instrução específica, não? Não, consigo fazer sim, os treinos de performance, sim. Os tiros na bike tem como fazer no rolo, até a gente já vem conversando, achando que consegue dar até mais qualidade por não ter essa mudança de terreno, sobe e desce, vento. Então, como a gente trabalha com potência, você consegue chegar no objetivo que quer e é mais fácil, acho mais fácil sustentar. Tanto na corrida também, na esteira, a gente consegue pôr um ritmo. O que está perdendo um pouco, assim, é a questão da natação. Realmente, a natação prejudicou um pouco mais. Imagino, né? Bom, o pessoal que está assistindo aí já viu que não tem desculpa para falar que na quarentena só comeu e engordou. Dá para treinar. Se os atletas de performance que precisam, geralmente, né, de todo o espaço e estão conseguindo fazer, com certeza, você consegue. Agora, Jorge, como é que ficou a cabeça quando você leu lá a notícia que as Olimpíadas ficaram para o ano que vem? Entendeu, não entendeu? Foi difícil de digerir isso tudo? Como é que foi? Então, quando a gente já estava nos Estados Unidos, que a gente foi para 2 provas e não teve nenhuma, a gente já estava tendo quase certeza que não ia ter os jogos. Eu acredito que estou lidando bem, assim, porque eu já passei por isso em 2016, né? Foi em 2014, era um ano que eu estava bem, e 2016 eram os Jogos do Rio. E no final do ano de 2014 eu recebi a notícia que a minha categoria não ia participar dos jogos. Então, assim, aquela foi um baque muito grande, da decepção de saber que estava bem, tinha chance, mas não pode, a categoria não está. E agora eu acredito que, infelizmente, foi adiado, mas eu vejo como uma oportunidade de treinar mais, chegar mais bem preparado para ano que vem do que estaria nesse ano. E até para poder ajudar a questão de ver mais recursos e tudo mais. Com certeza. Eu acho que, por um bem maior, né, a gente tem uma série de coisas acontecendo na sociedade nunca antes vista, né, e tenho certeza que a grande maioria dos atletas devem estar, lógico, talvez tristes, porque eu acho que assim como muitas empresas também estão passando por uma situação difícil, é ruim para os esportes, mas também, por outro lado, sabendo que é só um adiamento, talvez dá até mais tempo de preparar e tudo mais. Agora, Ivan, vamos trocar aqui contigo um pouquinho. Como é que foi treinar o Jorge, quando você conheceu ele lá atrás, para o Jorge de hoje? Como é que é a evolução dele nesses treinos? Conta um pouquinho mais para a gente. Também, gente, vou pedir para o Ivan se apresentar, contar um pouquinho mais da história dele para vocês também. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Ivan Razeira, né? Eu sou hoje treinador de triatlo, me dedico grande parte da minha rotina a isso. Além disso, eu trabalho com atividade física em geral. A minha origem de esporte é o triatlo. Eu comecei com 13 anos, lá em 1993. E de lá me descobri no esporte como pessoa, fui atleta profissional, escolhi trabalhar com essa área. E desde então eu continuei, né? Tenho as minhas empresas na área de treinamento físico. E lá em 2012, como o Jorge contou, ele apareceu para mim falando que queria começar no triatlo. Eu não conhecia ele ainda. E eu falei, cara, é o seguinte, eu não entendo nada de paradesporto, né? Muito menos para triatlo. Mas vamos tentar, porque eu gosto muito de aprender. Então vi como uma oportunidade de aprendizado. E não sabia do potencial atlético dele.
Como todo mundo, e antigamente acho que mais, assim, existia uma certa distância, né, entre o para-atleta e a sociedade, ou a pessoa portadora de necessidades especiais, não portadora, né, o deficiente ali, e a sociedade. Existe uma certa ainda distância, e eu vivi essa distância, né, eu não acompanhava o paradesporto, não assistia, não tinha interesse, não entendia nada sobre isso. E a partir do momento que eu comecei a conviver com o Jorge, foi muito bom, do ponto de vista pessoal, para quebrar esses paradigmas. E a gente vê que eles são pessoas tão ou mais capazes que nós, né? E a gente tem um certo preconceito, acho que herdado aí de uma época mais antiga. E muito cedo já, nos primeiras provas que o Jorge fez, ele começou a apresentar um desempenho atlético bem significativo, o que foi chamando a atenção, né? Eu não tinha conhecimento sobre essa realidade do triatlo no mundo, como é que estava, e aí comecei a ir atrás para saber sobre o campeonato mundial, sobre outras provas e quem sabe até Jogos Paralímpicos, porque daí começou a aparecer, né, através do desempenho dele, essa oportunidade. E fora isso, a gente acabou se tornando muito amigo, assim, o Jorge é uma pessoa muito fácil de lidar, como ele tem um histórico de ser militar, então é muito fácil treinar o Jorge, porque tu manda ele fazer, ele não questiona muito, ele vai lá e faz, e aí depois a gente vê se deu certo ou não deu, né? Mas ele é muito dedicado, sempre foi muito, muito confiante, muito resolvido, assim, com as questões pessoais dele, e no esporte ele encontrou uma forma de lidar com a dor, né? Porque diferente do que as pessoas, elas não... muitas vezes, no caso dele, que teve uma lesão por trauma, e o nervo dele ficou lesionado, ele convive diariamente com a dor. E ninguém sabe disso. Ele não fala isso, né? Muitas pessoas com esse tipo de lesão também não compartilham essa vivência. E aí, quando eu descobri isso, e descobri que o exercício, o esporte é uma ferramenta onde trouxe a saúde para ele, saúde mental, saúde física, aí se tornou até mais importante esse trabalho, sabe? Então, dentro de todas essas histórias de superação, a gente tem muito disso, né? Tem muita coisa que eu fui descobrindo no paradesporto, não só com ele, depois podendo estar junto com a seleção brasileira e convivendo com outros atletas, com outras histórias, com lesões congênitas, né, de pessoas que já nasceram com limitações funcionais, outras adquiridas, tem sido muito gratificante e somado muito no meu jeito de enxergar a vida e até de trabalhar com pessoas. Eu estou até trazendo aqui um pouco pessoal na tela, algumas fotos aqui para vocês verem, pessoal. Deixa eu só jogar aqui na nossa live. Uhum. E aqui, ó, olha que bacana aqui, ó, do Jorge competindo, aqui, ó, correndo. Deixa eu aumentar um pouquinho para o pessoal poder ver. Eita, cliquei sem querer. Aqui, ó. Sim. Isso aqui é a prova. Quantos quilômetros, Jorge, uma maratona dessa? Acho que travou ali o dele. Travou um pouquinho. Eu posso te responder. O triatlon, tá? O paratriatlon, ele basicamente ele é a prova sprint do triatlon, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Essa é a distância oficial, ela não muda, né? O triatlon em si, ele tem várias distâncias que se competem, mas o paratriatlon é essa distância só. Legal. Tem algumas perguntas aqui no LinkedIn, muita coisa no sentido de quanto tempo, por exemplo, uma preparação para Jogos Olímpicos, quanto tempo, Ivan, mais ou menos, antes você começa a preparar os atletas? Assim, eu sei que muito treinar a vida inteira, mas se você tivesse que pegar alguém hoje, quanto tempo, no mínimo, você precisa? É que depende muito do ponto de partida, mas a gente, no treinamento, a gente trabalha com ciclos olímpicos. Então, assim, a Olimpíada de Tóquio, ela começou quando terminou a do Rio. São 4 anos de trabalho, onde a gente vai construindo a forma do atleta, né? E o paratriatlon, ele tem alguns vieses interessantes, assim, por exemplo, até o Rio,
a classificação funcional, porque o triatlo, só para vocês entenderem a dinâmica do triatlo, é o seguinte: a gente tem 6 classes funcionais hoje. A gente tem o PTS1, o PTS1, o 2, 3, o 4 e o VI, que é o visual. Então, o visual são os cegos com seus guias. Os 5 são os que têm menores comprometimentos funcionais. Geralmente são lesões abaixo do cotovelo, amputações ou malformações abaixo do cotovelo ou lá no pé. Aí a classe do Jorge é PTS4, que são lesões altas de braço, né, paralisias ou amputações, ou abaixo do joelho. Depois vai subindo, o número vai diminuindo, vai ter mais limitação até o PTSWC, na verdade, que são os cadeirantes, são os handbikers, né, que pedalam e correm usando o tronco, são as pessoas com paralisias ou amputações altas embaixo. Então, assim, existe uma classificação funcional. Depois do Rio, isso mudou. Se tornou essa que eu falei para vocês, mas antes do Rio era outra. Então, assim, toda a estratégia de treinamento, ela tem que ser elaborada em cima dos adversários que ele tem. E na classe dele, ele convive com pessoas que têm amputações abaixo do joelho e ele tem limitação no braço. Então, o triatlo é uma modalidade que tem natação, tem ciclismo, tem corrida, é uma dinâmica bem complexa de a gente criar um equilíbrio nisso. Então, voltando lá para a pergunta original, quando é que se começa a preparação? O quanto antes. Então, terminou uns jogos, a gente já tem que estar pensando no próximo, já tem que elaborar, a partir do atleta que eu tenho, quais são os pontos que eu preciso evoluir nele e quais são os pontos fortes dele que eu vou deixar para trabalhar mais para frente. Então, no caso do Jorge, o que a gente fez? Terminou o Rio, eu pensei, e teve a reclassificação. Colocaram na categoria do Jorge atletas com amputação abaixo do joelho, o que não existia antes. Então, no triatlo é uma desvantagem muito grande ele nadar com um braço só e o cara nadar com os 2 braços. Ele saía 3, 4 minutos atrás desses caras na natação e ele precisava recuperar todo esse tempo durante o ciclismo e a corrida. Só que o amputado ele tem o benefício de usar uma prótese. Tá, não corre igual, beleza, mas ele tem uma lâmina de fibra de carbono altamente tecnológica que ajuda ele e compensa a falta daquilo que ele não tem. O Jorge não tem como botar uma prótese. Então ele tinha que recuperar esses 4 minutos durante toda a competição. E muitas vezes não dava tempo de fazer isso, porque a diferença de nível no ciclismo e na corrida não era tão grande como era na natação. Aí durante quase 2 anos e meio, a gente se dedicou muito à natação dele, para diminuir esse déficit que ele tinha. Para daí agora, nesse último ciclo que a gente veio, nós se tornarmos mais competitivos, melhorar o ciclismo, melhorar a corrida dele, para deixar ele mais apto a disputar uma medalha. E aí, só para complementar, tu perguntou lá, né, lá atrás, e como é que fica a cabeça com o adiamento dos jogos? A gente tem que enxergar sempre a oportunidade dentro da crise. Eu tenho mais tempo agora para trabalhar com o Jorge os pontos fracos dele, e é o que a gente começou a fazer. Então, assim, eu preciso evoluir agora no Jorge a corrida dele, e eu posso melhorar o ciclismo dele. A natação a gente já melhorou bastante. Então, vamos agora, nesse ano que a gente ganhou, te tornar mais competitivo, melhorar os teus pontos fracos, para te deixar mais próximo dessa medalha. Então, assim, no âmbito geral, pegando do zero, um atleta, ele é necessário, no mínimo, sim, pegando começou cedo, com 10, 12 anos, ele vai precisar pelo menos 2 ciclos olímpicos, ou seja, 8 anos, para se tornar um atleta de alto desempenho e pelo menos mais 1 ou 2 ciclos olímpicos para disputar a vaga olímpica. Isso no panorama geral, assim, uma média geral, né? Então, um atleta ele vai ter ali 16 anos de formação, aproximadamente. Entendi, cara, bacana, muito, muito legal. Parabéns aí pelo empenho, né, Ivan, no treinamento deles e tá trazendo essa experiência para o pessoal. Eu acho que é muito importante. A sua equipe, eu estava dando uma olhada no site, a sua equipe hoje de triatlo paralímpico são quantos profissionais no total? 5, 6? Da seleção brasileira hoje? Isso. O atleta paralímpico hoje eu só trabalho com o Jorge, orientação direta é eu e o Jorge, não tem mais. Eu já tive uma outra para-atleta que disputou a vaga para o Rio, mas hoje é eu e o Jorge.
Dentro da seleção, hoje a gente está em 5, né? A gente tem a Jéssica, tem o Jorge, tem o Carlos Rafael, a Jéssica é de São Paulo, né? O Jorge de Santa Catarina, o Carlinhos é de São Paulo também, tem o Ronan, que é do Paraná. Aí a gente está esses 4, né, Jorge? Isso. E a gente tem mais 2 outros atletas, que é o Fernando Aranha, que é um cadeirante também, que hoje ele não está fazendo parte do grupo da seleção, mas que ele tem chance ainda de se classificar para os Jogos de Tóquio. Agora que vai mudar o ranking, a gente tem que esperar e ver quais serão os novos critérios, né? Se vai ter alguma mudança, com certeza terá, e quais serão essas mudanças. Então, no escopo da seleção brasileira hoje, com grandes chances de estar em Tóquio, são esses 4 atletas. Legal, bacana. E você, Jorge, como é que você sente hoje, por exemplo? Você acha que a sua história, o seu treino, tudo, você consegue incentivar, por exemplo, outras pessoas, executivos? Eu estava dando uma olhada na página, vi que tem muito executivo que te segue, gosta das dicas de treino, as coisas que você passa. Como é que além de estar fazendo esse trabalho de alta performance, né, praticar esse esporte, estar inspirando pessoas, também está ajudando que as pessoas busquem um condicionamento físico ideal? Assim, você imaginou que ia passar por isso ou não? É consequência mesmo? Não, foi consequência, mas, tipo assim, desde que eu entrei ali na questão do esporte, eu vejo que vem muita gente conversar comigo falando assim que começou realmente no esporte por minha causa, de ver a superação. Se ele pode, eu também posso. Então, o pessoal se animou mesmo a participar muito. Vem assim, você é minha inspiração, gosto do teu trabalho, como você faz. Então, e eu procuro sempre ajudar quando me pedem dar orientação, falar o que pode, o que não pode, como proceder. Tipo, a gente sempre tenta ajudar o pessoal, né? Isso é legal, aí, ó, já pode virar digital influencer também depois, né? Além das Olimpíadas. Que, aliás, eu acho que seria super bacana. Eu acho que a gente podia fazer um blog, né, do Jorge indo para Tóquio, acompanhar toda a rotina, entendeu? As empresas que querem estar contigo lá. Quem quiser conhecer mais informações do teu trabalho, Jorge, do trabalho, acho que da seleção como um todo, Ivan, qual que é o melhor caminho? Tem algum site específico, entrar em contato com vocês? Como é que é? Bom, a gente tem o Instagram do @Fonseca rumo a Tóquio, que a gente fez um Instagram direcionado para esse projeto dessa disputa olímpica aí. É Fonseca _ rumo a Tóquio, eu acho, é isso, né, Jorge? Isso, 2020. 2020. E tem o dele mesmo, que qual que é o teu? Fonseca _30 no Instagram. Eu tô deixando nos comentários ali da live. A Bia tá assistindo, depois ela coloca ali. Mas essa pergunta que tu fez para ele é interessante, porque hoje eu estou do lado de fora assistindo as competições, e principalmente as competições que misturam, né, porque assim, a categoria para atleta geralmente só tem hoje nos eventos oficiais, Campeonato Brasileiro e tal. Provas comerciais normais, assim, elas incluem esses atletas, mas não existe uma categoria específica. Então o Jorge compete muito aqui na região, no Brasil mesmo, de igual para igual, né, com todo mundo, assim. E é impressionante o engajamento que tem das pessoas ao assistir, né, ele competindo de igual para igual, se classificando muito bem, e muitas vezes ele é mais ovacionado na chegada até, ou os para-atletas em geral, do que os vencedores das provas propriamente dito, assim. E isso foi uma coisa interessante também que eu pude observar e aprender, assim, que essa ferramenta de inspiração deles, né, e depois que a gente convive no dia a dia, ver a maneira como eles lidam com as dificuldades, aquilo que tu perguntou no começo, né, a gente está numa fase que a gente precisa se adaptar. Eles são muito mais adaptáveis, porque a vida deles é adaptação diária, né, sempre tem que lidar com uma situação no dia. Eu acredito que não tem um dia na vida deles onde eles não precisam resolver um problema. Que um problema desde cortar uma laranja para o Jorge, né, até subir um andar para um cadeirante num lugar que não tem acessibilidade, e muitas vezes isso isso não se torna algo negativo, né, porque se eles fossem
ficar lidando com isso na rotina deles de uma maneira negativa, isso ia ser muito ruim para a cabeça deles. Então, eles entendem que isso faz parte do desafio diário deles, da vida, e isso é muito inspirador. Então, poder conviver com eles é um grande aprendizado nesse sentido, assim. Ah, com certeza. Imagino, se já é um aprendizado aqui, fazendo a live, imagina convivendo nos dias, no dia a dia. Agora, ô Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa, aí até de caráter pessoal. Inclusão é algo que cada vez mais as empresas estão tentando fazer, e elas se inspiram em exemplos, elas se inspiram em outras pessoas que incentivam a inclusão, né? E eu acho que o teu exemplo no esporte mostra como cada vez mais as empresas podem ser inclusivas, as empresas podem sim transformar os seus espaços de trabalho para que cada vez mais pessoas com deficiência possam estar trabalhando nos ambientes, não só para cumprir uma cota, mas sim serem funcionários de alta performance, né? Então, queria te parabenizar, porque teu exemplo, com certeza, inspira muitos empresários, muitos executivos, muitos gestores a trazer esse conceito para dentro da empresa. Eu lá na Rede já pratico essa questão da inclusão, a gente adapta todo o escritório, meus clientes buscam ter muitas pessoas e colaboradores que sejam de alta performance, e também a gente levanta essa bandeira da inclusão de maneira muito forte. E você tem visto isso no mercado, não? Você vê cada vez mais empresas buscando ter pessoas que sejam portadoras de algum tipo. Eu sei que portador de deficiência é uma palavra errada, né? A pessoa não tem como portar a deficiência, ela tem ou não tem, mas você vê as empresas mais preocupadas em realmente estar praticando inclusão, não só por estar cumprindo cota. Travou? Ih, perdemos. Não, estamos aqui, você está aqui. Pode falar. Não, eu não consegui ouvir o áudio. Travou. Jura? Eu fiz toda uma resenha aqui, ó, o pessoal que está nos ouvindo no LinkedIn, eu falei por 35 minutos e na hora da pergunta de prova, cortou. Então, eu queria saber como é que é a visão empresarial. Quando você vê as empresas praticando mais inclusão, você sente que é isso, que é algo que está vindo efetivamente do coração, as empresas querem fazer a diferença e fugir daquela coisa fria que era a inclusão social de pessoas com deficiência somente pela questão de cota que tinha no passado? Então, eu acho que ainda existe os dois. Tem a parte da realmente a inclusão, que querem cotas, mas também tem muita gente querendo fazer diferença. E eu espero realmente que as pessoas vejam por esse lado de fazer a diferença, não só incluir porque querem ganhar um benefício em cima do problema da pessoa, da necessidade especial dessa pessoa. Eu posso comentar, claro. Thiago? Então, assim, o meu ponto de vista, eu assisti semana passada a live que tu fez lá, né, com o casal ali que trabalha muito com isso, e assim, o que eu vejo ainda, as pessoas e as empresas não entenderam o potencial ainda todo que o deficiente pode ter, né, se capacitando. Por exemplo, eu convivo com a elite do esporte, né, do paradesporto. Então, hoje uma prova tem um nível técnico altíssimo e está subindo cada vez mais. São pessoas extremamente dedicadas, de alta competência atlética e de alta capacidade de adaptação, né? Mas quando elas estão vestidas de civis, andando por aí, o que chama atenção sempre é a deficiência. Sempre chega na frente, né? Ainda existe muito aquele olhar de, tipo, uma pessoa é limitada. Ela é limitada num aspecto, mas muitas vezes ela é muito mais capaz em outros aspectos, se tornou muito mais capaz. E o esporte, ele mostra isso pra gente, o paradesporto mostra isso. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão assistindo a gente agora, ou que vão assistir, ou que trabalham, né, se caírem na piscina hoje com o Jorge, que só tem movimento de um braço, não vão nadar mais rápido que ele. Então, se ele teve essa capacidade de dar essa volta por cima, todos têm. Eu acho que o deficiente ainda não enxergou nele, talvez, muito desse potencial e de se apresentar dessa maneira, né? E a sociedade ainda não entendeu o recado, né? E aí é necessário se criar uma lei de cotas, o que não deveria nem ter a necessidade, né, disso. Eu acho que o fato de tu ter uma lei que te obrigue é muito limitante no sentido de, as pessoas elas estão muito fechadas e a gente precisa ainda
obrigá-las a abrir essas portas, né? Mas é uma questão de evolução, de maturação, como tu falou, né, na tua empresa, é um dos pilares da empresa, e isso vai abrindo precedentes e as pessoas vão entendendo que é uma necessidade da sociedade e que não existe diferença. A diferença não está aí nesse aspecto, né? Então, é como eu enxergo hoje isso. Com certeza, não é a sua deficiência que vai limitar o seu potencial, né? Então, o Jacques, que estava com a gente na live, ele usa um termo que eu gosto bastante, que diversidade é chamar todo mundo para o baile, inclusão é chamar para dançar, né? E sim, nesse momento a gente está vivendo sei lá, um momento histórico da humanidade, onde as pessoas estão em casa com tempo para refletir. Então, assim como você está aproveitando para trabalhar aquilo que o Jorge quer melhorar, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão assistir essa live, ou que estão assistindo a live agora, e que também pode parar e repensar, e olhar para dentro de casa e pensar, gente, será que eu estou sendo inclusivo? Será que eu estou sendo diverso? O que eu posso mudar na minha empresa? O que eu posso mudar no meu setor? O que eu posso mudar na minha equipe para que eu possa cada vez mais ser mais inclusivo, mais diverso? Porque a gente está vivendo hoje uma crise com o ser humano no centro da crise, né? E quando a gente fala de ser humano, são todos, não tem ser humano diferente, né? Então, fica aí a reflexão para vocês. Tivemos uma pergunta aqui na live para o Jorge, ó, qual que é seu truque para acalmar os nervos antes de entrar na competição? Então, truque não tem. Eu já consigo estar mais preparado para as provas, aprendendo a mentalizar, mas com o tempo. Sempre dá aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele momento de puxar a roupa de borracha para tentar respirar, porque está apertando o pescoço. Mas eu acho que agora, com o tempo, assim, já pegando mais ritmo de prova, a gente começa a acalmar, saber que aquilo ali é o trabalho, é hora de brincar. O trabalho duro a gente fez em casa, agora é a hora da diversão. Muito bom. Pessoal, eu falei para vocês o que é bom passar rápido, né? O tempo voa aqui, ó. Quando a gente já está com 40 minutos de live. Vou passar aqui pro Jorge e para o Ivan fazerem considerações finais. Ivan, começando contigo. Bom, eu acho que a gente comentou ali a questão só para fechar, né? Hoje a gente está vivendo essa crise que o ser humano está no centro, né? Tu colocou um ponto bem legal, que é uma coisa que eu tenho pensado muito aqui em casa. Eu lido com saúde, né? Saúde em geral, e me preocupo muito com ela. E esse vírus veio para expor a fragilidade que a nossa sociedade, em termos de saúde, vive. O atleta é um exemplo do ápice, né? Muitas vezes as pessoas entendem que o atleta é o ápice de uma boa saúde, né? E realmente eles têm uma capacidade física muito grande. E nesse momento de crise, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ver que a nossa saúde ela é muito vulnerável. Então, quanto mais a gente puder cuidar dela, né, e através do esporte, que é uma ferramenta, através da saúde mental, que é lidando com os problemas de uma maneira positiva, com certeza a gente vai ter um grande aprendizado para as próximas, né? Então, as pessoas que hoje têm doenças crônicas, pessoas que têm outras comorbidades, são o grupo de risco que se chama. E talvez tenha acendido uma luzinha amarela para elas, assim, nossa, eu não posso, né? Uma pessoa que está com diabetes, uma pessoa que é cardiopata, não posso sair de casa porque eu corro mais risco do que uma pessoa que não tem essa comorbidade. E quem não tem ela ainda, acho que é bom aproveitar a oportunidade agora para investir na sua saúde, para não precisar passar por isso no futuro, quem sabe. E agradeço muito a oportunidade, viu, Thiago? O teu canal é fantástico, teu trabalho também. Fico feliz de ter te conhecido. E um grande abraço aí para a audiência. Que isso, muito obrigado. Agora passando para você, Jorge, considerações finais. Então, primeiramente quero te agradecer, realmente, Thiago, obrigado pela oportunidade e pelo canal, pelo esse caminho para a gente poder estar aqui. A Bel, que está sempre com a gente, fazendo todo o esforço por trás aí, né, Bel? Falou que é para colocar você para treinar com a gente, Thiago. Como é que fica aí? Conta aí. Ela me falou que você é atleta também. Ô, Bel, eu quero deixar claro que eu treino, eu faço aqui, ó, levantamento de notebook, entendeu? 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, várias vezes.
Não, mas é legal a participação de vocês, pessoal. Perdão, Jorge, acabei te cortando no finalzinho aí, mas... Não, que é isso. Queria agradecer. Então, eu vejo hoje realmente, o que eu vejo assim das pessoas hoje com questão essa parte da pandemia, eu acho que realmente eles estão saindo, alguns eu vejo saindo na rua fazendo atividade, nem é para contrariar, é por ver a situação de vida que eles se encontravam, de total sedentarismo. Então eles estão, acho que acordou, abriu os olhos deles para ver que realmente não dá, a sociedade está só pensando no trabalho e não estão mais cuidando da sua própria saúde. Então, eu queria deixar um abraço aí para todo o pessoal que está assistindo. Muito bom, será dado. Pessoal, a gente vai voltar com o Jorge mais para frente aqui, tenho certeza, quando começar a preparação, o treino dele mais intenso, passando toda essa loucura que a gente está vivendo. E aí eu vou querer fazer uma live diferente, nós vamos fazer uma live aqui para trazer apoiadores para o projeto do Jorge, para trazer empresas e pessoas que queiram apoiar, para que a gente possa levar o Jorge para Tóquio. Eu não sei se vocês sabem, mas é extremamente caro, né, Jorge, né, Ivan? Os equipamentos de triatlo, né, as bicicletas e tudo, é muito adaptado às coisas, e isso são equipamentos de alta performance igual é dos atletas olímpicos normais. Então, a gente teve uma primeira conversa esse ano, por um lado a gente ganhou tempo com essa pandemia, eu acho que voltando no segundo semestre, a gente vai com certeza voltar para cá, tenho certeza que nós unidos como comunidade vamos conseguir ajudar a colocar o Jorge lá em Tóquio no ano que vem e torcer para ele. O único ruim é que tem que acordar cedo para ver você competindo lá, né, Jorge? Porque vai estar 12 horas para frente, então vai ter que 2 horas da manhã aqui você jogando lá. Não, vocês vão estar na vantagem, é 6 horas da tarde. Ah, é? É 6 da manhã lá? Só eu que vou acordar cedo. Então, ó, tá vendo, pessoal? Então vocês não tem mais desculpa. Agora vai ter que todo mundo assistir mesmo. Pessoal, queria agradecer mais uma vez. Queria avisar o pessoal do LinkedIn que a live fica disponível por uma semana. Vai estar aqui no meu perfil. Dá para você compartilhar, jogar o vídeo no seu perfil. A gente teve uma pequena travadinha no começo que ninguém nem percebeu, porque a live tem um delay de 20, 30 segundos. Eu acho que passou despercebido aí para o pessoal. Mas o vídeo vai estar disponível também. A gente vai subir para o YouTube e a gente vai estar trazendo depois o Jorge e o Ivan de volta aqui mais para frente para a gente estar conversando. Pessoal, para vocês que ficaram aí na audiência, super abraço, foram campeões. Obrigado por tudo. Obrigado, Ivan. Obrigado, Jorge. Valeu, obrigado, Thiago.